Olá, eu sou Thalita Elienay, eu estou aqui para fazer uma entrevista incrível para levar informação para você em nome da Comissão da Mulher Advogada pela OAB da Subseção de Andradina. E a minha entrevistada de hoje, ela é psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicologia, com experiência de 10 anos em gestão na área da saúde. É com muita alegria que hoje eu vou entrevistar Jéssica Garcia Duque Justino. Olá, eu sou Thalita Elienay, sou advogada, faço parte da Comissão da Mulher Advogada, que é presidida pela doutora Emiliana. Essa comissão que faz parte da subseção da OAB daqui de Andradina, que é presidida pelo doutor Renato Gonçalves. Hoje, o nosso bate-papo, a nossa entrevista é com uma pessoa muito especial, uma convidada e tanto. Nós vamos falar sobre os reflexos psicológicos para a paciente diagnosticada com câncer de mama. É uma honra para mim receber, entrevistar e conversar, um bate-papo interessante, um bate-papo regado de informação para você com ela, a doutora Jéssica. Doutora, que honra estar aqui no seu consultório. Muito obrigada por nos receber. Thalita, eu que agradeço o convite. Na verdade, como eu já havia dito, eu não poderia recusar. Nós estamos no mês de outubro, é o nosso outubro rosa, e estar batendo um papo com outra mulher sobre esse assunto, para mim, também é muito importante, e eu que agradeço pelo convite. E eu agradeço muito, nós já batemos um papo aqui antes, já rimos, já conversamos. E nós não estamos aqui sem máscara, gente, mas na verdade nós estamos com a máscara aqui. Quero já deixar isso bem claro, como nós estamos com uma distância muito bacana, por isso que nós resolvemos tirar a máscara provisoriamente. Doutora, posso começar com a primeira pergunta, então? Sim, claro. Vamos lá. A nossa primeira pergunta, na verdade, é sobre quando a paciente ela é diagnosticada com câncer de mama, como que é realizado nesse primeiro momento, esse primeiro apoio psicológico para essa paciente? Primeiro de tudo, Thalita, é importante a gente compreender que vai existir um impacto emocional na vida dessa mulher. Sim. Ou seja, naquele momento que ela recebe o diagnóstico, ela pode sentir medo, tristeza, angústia, ansiedade. Então, o nosso trabalho, eu acredito assim que seja o trabalho do psicólogo, mas qualquer outro profissional que esteja ali no momento, seja do diagnóstico da paciente, pode também ter esse papel, que é o papel de acolhimento. É a primeira coisa que a gente precisa fazer, acolher aquela paciente. E quando ela parte para o consultório de psicologia, quando ela, até mesmo no serviço, na rede que ofereça o serviço psicológico, o psicólogo ele tende a fazer algo muito importante, que a gente chama de escuta. Ou seja, não é uma mulher com câncer de mama, é a Joana, 33 anos, professora, recém-divorciada com câncer de mama. É uma história toda. É uma história, então se a gente for ver em casos hipotéticos, a Maria, 65 anos, Sim. sem filhos, aposentada.
existe um medo específico que não está em si, muitas vezes no tratamento que vai ser, que vai iniciar, que vai acontecer, mas é um medo inerente, é o medo que está dentro, são coisas que só o profissional mesmo da psicologia que vai conseguir identificar escutando a história, escutando a pessoa, né? Sim. Até porque a gente precisa conhecer a história dela. Então vamos pensar, se é uma paciente já depressiva, Sim. se ela já fazia um tratamento ou não estava em tratamento, está em estado depressivo ou já tem a depressão, imagina quando ela é diagnosticada com câncer, o quanto isso não vai ficar mais evidente. Então, você já tem uma paciente ansiosa com transtorno de ansiedade, imagina o quanto ela não vai ficar mais ansiosa. Então a gente precisa conhecer o histórico de vida da pessoa, a gente precisa entender o real, as reais emoções, entender, cada uma é única, como eu disse anteriormente. Então, olhar para essa mulher de forma diferente, eu acho que é o primeiro passo, com certeza. Nossa, que bacana, doutora. Muito obrigada até por abrir a minha mente, né? Quanto a isso, acho que você que está assistindo também está tendo a sua visão aberta nesse momento quanto a essas questões que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Vamos para uma próxima pergunta. Eu acho que até a doutora já respondeu um dos pontos, né? Que é o acolhimento. Quando você falou assim, acolhimento, eu fiquei assim pensando, realmente, quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama, o primeiro ponto é acolher para que ela se sinta amada, querida, abraçada. Mas nesse processo em si, não é apenas a mulher, né, que é a paciente que vai sofrer, digamos assim, sofrer no meio da jornada, de ter que lidar com a aceitação, com o procedimento, com a quimioterapia, mas a família, no contexto geral, também entra junto dentro do processo. E como que o profissional da área da psicologia, ele conduz esse cenário entre familiares, paciente, como que é essa condução? Na verdade, o que eu vejo muito, né, é a tal da teoria positivista em cima de tudo isso, entre outras coisas da nossa vida. E a impressão que eu tenho é que as pessoas, você já deve ter ouvido falar isso, é como se o familiar não pudesse sofrer. Nossa, mas não chora na frente dela. Eu já ouvi muito isso, mas realmente. quando você estiver com ela, não demonstre tristeza. Tenta sempre manter otimista, sempre de maneira positiva. Sim, é importante que o familiar, que essa rede de apoio seja familiar, seja, enfim, né, os próprios profissionais que estão ali no cuidado com aquela paciente tenham. Mas o que a gente tem que entender é que na nossa vida, na nossa rotina, a gente não está positivo o tempo todo, a gente não está feliz o tempo todo. Verdade. Em algum momento a gente vai sentir tristeza porque algo aconteceu, né? A tristeza é a resposta de algo que não foi legal na nossa vida e a gente foi acometido por ela. Em algum momento a gente vai se sentir ansioso na nossa vida. E por que no momento, né, em que essa paciente, essa família está passando, né, por esse tratamento, por que tem que se manter otimista o tempo todo, positivo o tempo todo? Então, lidar com esse familiar no sentido de que ele deve demonstrar as suas emoções também. Então, às vezes a gente vê, né, nossa, mas a paciente ela tá para baixo hoje.
vem à mente que se eu chorar perto da paciente, ela vai se sentir fraca para enfrentar o processo. E essa minha ideia, então, não é real. Ou ela é real? Ela não é real. Porque, como a senhora disse, por exemplo, eu não preciso, então, estar ninguém na vida está feliz todos os dias. Então, por exemplo, uma situação hipotética. Eu tenho uma parente que está enfrentando o câncer de mama. E eu estou ali continuamente ao lado. Em algum momento, eu vou também ficar triste, eu vou ficar mal. Eu posso, de alguma forma, se algum dia eu demonstro essa fragilidade, não é errado, então. Não é errado. Então, há pessoas, vão pensar, que já é positiva, já é otimista o tempo todo, no sentido assim, de que tem mais otimismo, de que enfrenta as coisas com mais leveza. E aí passar isso, se é verdade, se eu estou sentindo aquilo, ok. Mas há pessoas que não conseguem enfrentar, então você vai estar fingindo, você vai estar demonstrando uma emoção que não é real. Uhum. Então a gente precisa fazer o quê? Entregar a verdade, entregar o acolhimento. Então, nossa, eu também me sensibilizei, eu fiquei triste quando eu vi, por exemplo, você sem cabelo, eu estou ali magoada eu queria poder fazer alguma coisa por você, mas estou me sentindo triste. Então você acolhe, você abraça, você chora junto, você lida com aquela emoção de forma verdadeira. Perfeito, doutora. É bom porque todos nós aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, mais uma vez estamos aprendendo como tem sido rico, né? Tem sido rico esse bate-papo entre nós aqui. E nós sabemos também que algo que assim, sofre um abalo muito grande, né, é a autoestima. A autoestima da mulher, ela fica assim muito comprometida com a questão do processo em si, do tratamento. Então, diante disso, quais são os aspectos da doença que mais refletem na autoestima da paciente, perdão? Com toda certeza, né, já é o que a maioria das pessoas podem imaginar, que é quando a mulher ela perde a mama e quando ela perde o cabelo, né, na quimioterapia. Então pode ser, como eu disse anteriormente, que ela precise fazer uma cirurgia onde ela faz toda a retirada da mama, como pode ser também que ela faça uma cirurgia, uma espécie de cirurgia que retire um pedaço da mama dela. E aí o médico, né, mastologista, vai poder dizer melhor sobre isso. Mas, de fato, ela está perdendo algo. Então todas as vezes que a gente perde algo, a gente tem que viver o luto, como eu disse. Às vezes as pessoas elas têm uma impressão de que o luto é quando a gente perde alguém, né? Eu perdi Sim. alguém, eu estou em luto. Não, a gente pode viver um luto, por exemplo, quando a gente perde um relacionamento,